Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versículo de número 14 ao versículo de número 18. Versículo de número 14 ao versículo de número 18. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e desviados da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando foi me dado a oportunidade, eu até disse ao pastor Edson que hoje é minha escala, mas que a gente daria um jeito de chegar aqui no horário. Então, nós conseguimos chegar aqui no horário para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero mais me prender aos dois últimos versículos deste texto aqui, juntamente com os irmãos. Eu pedi a Deus uma palavra e a gente tem tantos estudos preparados, tantos estudos anotados, mas nenhum entra no coração numa hora desta, né? Então, eu falando com Deus, Deus colocou no meu coração falar sobre um assunto, porque quando fala comigo, primeiro Deus fala comigo, né? Para depois eu transmitir para os irmãos. E veio ao meu coração essa palavra sobre impedimentos ao progresso espiritual. Nós vivemos num mundo hoje, ouvimos sempre falar nos cultos, né? Muito difícil, as coisas são muito fáceis para o erro, são muito fáceis. Hoje não é tão difícil quanto antes. Hoje parece que está tudo mais fácil. E os irmãos podem confirmar isso. A igreja tem encontrado dificuldade. A igreja tem encontrado barreiras para desenvolver, para progredir. Impedimentos é o quê? São barreiras, são obstáculos. O que é progresso? Progresso é o avanço. Quando se fala de avanço, está falando de progresso, está falando de êxito na caminhada. Continuar caminhando, progredindo, significa não parar, é continuar avançando,
para mais perto do alvo, mais perto do objetivo traçado. Isto é progresso. Quando não se tem progresso, quando não se tem avanço, o que quer dizer? Que está parado, né? E corre o risco de retroceder. E em vez da igreja ir para frente, a igreja retroceder. E isso é um perigo, porque a pessoa às vezes cansa de ficar parada, porque não progride, não avança. Então corre-se o risco de, com o tempo, aquele que está de pé se assentar. Corre-se o risco daquele que está muito tempo assentado de deitar. Então, e assim vai, né? A tendência é a regredir. Por isso a igreja não pode parar. Como diz Paulo, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está onde? Em Cristo Jesus. A igreja caminha rumo ao céu. Quando nós falamos de progresso, estamos falando de desenvolvimento espiritual, de comunhão com Deus, de crescer em comunhão com Deus, de desenvolver esta comunhão com Deus. E se eu não desenvolvo, né, se eu não avanço nessa comunhão com Deus, eu estou correndo o risco de perder esta comunhão. Porque são tantos os ataques, são tantas as coisas que surgem, que nós corremos o risco. Mas eu quero falar e compartilhar com os irmãos, porque quando ensino, tem um dedo para lá, um para Deus e 3 para mim. Tem 3 para mim, só tem um para você. Não tem aqueles que gostam de apontar? 3 está para ele e um para Deus. Ó, estou vendo, hein? Então, nós precisamos desenvolver, crescer, avançar. Não podemos ficar parados. Da mesma forma que nós aceitamos Jesus, tem pessoas que passam 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. Não desenvolve, não progride, não cresce. É sempre a mesma coisa. Vem todos os dias no culto, senta, amém, glória a Deus e acabou. Não tem experiência com Deus, né? Não tem testemunho para contar, não tem, porque ele não avança, ele não progride. E se nós não nos avançarmos, se nós não progredirmos, corremos o risco de ficarmos na mesmice. Passamos a conformar com a situação, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Não temos experiência com Deus, oramos, os enfermos já não são curados mais. Precisamos avançar. E se nós estamos parados, precisamos, em nome de Jesus, esta noite, que Deus nos dê graça para nós começarmos a desenvolver novamente a chamada ou a obra que Ele confiou a nós. Então, Pedro fala o seguinte: vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aí ele fala no versículo 18 o quê? Antes. O que está dizendo aí? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crescer na graça? É desenvolver, é progredir. O que é graça? Se nós formos comparar misericórdia, às vezes ouvimos as pessoas falar assim: misericórdia, Senhor. Tem que pedir mesmo, né? Misericórdia e graça. Quando nós colocamos, porque falando de graça, eu preciso falar de misericórdia. Preciso falar. Porque uma coisa é averso à outra. Mas como? Como pode? A graça é averso, é o contrário da misericórdia. É o contrário. Porque a graça é o quê? Quem sabe? Favor imerecido. Um presente que eu não mereço. Eu não fiz nada por merecer, mas eu ganhei.
Eu recebi. E a misericórdia? É não receber. Graça é receber o que não merece. E misericórdia é não receber o que merece. Então é averso uma coisa da outra. Se eu perguntar, os irmãos vão saber, é estudo, irmão. Não estou pregando, não, é estudo. E estudo a gente fala, a gente pergunta, a gente lê. Esse é meu estilo, cada um com seu estilo. O que é graça e merecido. O que é misericórdia não é a mesma coisa, não. Hoje nós estamos aprendendo aqui. Misericórdia é o quê? Não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Misericórdia é não receber o que merece. O que nós merecemos? Ser castigado, ser morto, ser destruído, é o que nós merecemos, irmão. O homem não merece nada, e às vezes queremos questionar com Deus ainda. Queremos questionar com Deus: Senhor, eu mereço. Merece nada. É a graça, é o favor imerecido, porque se Deus der a nós o que nós merecemos, o que seria de nós? Seríamos destruídos. Seríamos. Mas a sua misericórdia de não dar a nós o que nós merecemos, é Lamentações 3:22 que diz isso. As misericórdias do Senhor é a causa da nossa existência, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Então, se você está aqui vivo, dando glória a Deus, é por causa da misericórdia do Senhor. Porque Ele não deu a você, não deu a mim o que eu mereço. Porque se Ele desse, nós seríamos destruídos, não estaríamos aqui. Só que em vez de Ele, além de não dar o que nós merecemos, Ele entra com a graça, que é presentear. A pessoa está num tribunal. Olha só, irmão. Crescer na graça. Depois nós chegamos lá. A pessoa está num tribunal, sendo julgado. Sendo julgado. Ele merece ser punido. Merece a condenação. Aí entra a misericórdia. Não vou condenar. Não vou dar a ele o que ele merece. E de repente todo mundo fica satisfeito. Os anjos, já não vai dar o que ele merece, tá bom. Aí vem com um presente ainda. Não, como é que pode? Ainda vem com a graça, salvação, perdão dos pecados. Aí esse crescer na graça é desfrutar daquilo que eu não mereço. É desfrutar dos milagres, da comunhão com Deus, da salvação. É crescer na graça. É progredir, é avançar em receber aquilo que eu não mereço. Eu tenho tudo o céu ao meu dispor, mas eu não avanço. E se eu não avançar, eu deixo dinheiro está lá no banco. Está lá no banco. Chegou um colega que trabalha para mim, falou assim: o meu já acabou tudo, mas o meu nem olhei ainda. Está lá. Se eu não for lá pegar, vai ficar lá. Se eu não for pegar, vai ficar lá. Então eu tenho que fazer o quê? Avançar. Eu preciso ir lá. Assim é crescer na graça. É progredir. É avançar. Para ter aquilo que eu não mereço. E com isso nós vamos o quê? Tendo mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. Isso significa mais graça, mais favor imerecido, mais bênção, mais autoridade, mais unção. Mas por que nós não progredimos? Quais são os impedimentos que me impedem de progredir, de avançar? Quais são? Eu quero falar sobre o primeiro. São alguns aqui que eu anotei. Primeiro impedimento
ao progresso espiritual. Primeiro impedimento que nos impede de progredir, de avançar, de crescer na graça. Primeiro impedimento: atrações mundanas. O que é uma atração? Aquilo que atrai, aquilo que chama atenção, aquilo que prende a nossa atenção. Isso é uma atração. E o primeiro impedimento ao progresso espiritual da igreja aqui na terra tem sido atrações mundanas. Eu gostaria de ler com os irmãos Isaías capítulo 57 e o versículo de número 4. Depois nós vamos ler Gênesis 19, 26. Isaías capítulo 57, versículo de número 4. Porque eu preciso falar na palavra. Isaías 57, versículo 4. Primeiro impedimento ao progresso espiritual: as atrações. Atrações mundanas. Quem encontrou pode ler. Ó, ali. De quem fazeis o vosso passatempo? Acho que só essa parte aí já fala, né? De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filho da transgressão somente da falsidade? Mas vamos ficar com a parte A. De quem fazeis o vosso passatempo? Qual é o primeiro impedimento aqui? É o progresso espiritual? Hein? Atrações mundanas, passatempos. Ó, passatempos. Você sabe qual é a maior preciosidade que você tem? O tempo. A empresa paga pelo seu tempo. Ah, é pelo meu trabalho, mas sem tempo você vai lá trabalhar? A maior preciosidade é a vida. Sem tempo você vive? A maior preciosidade que um ser humano pode ter é o tempo que Deus deu a ele, que Ele dá a ele. E um dos impedimentos ao progresso espiritual da igreja, do crente, são passatempos. Tempos e tempos. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, passatempos, 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 e vai passando tempos. Tem tempo para tudo, tem tempo para a internet, para olhar no Face, no WhatsApp, tem tempo para andar à toa, tem tempo para brincar, tem tempo para falar mal dos outros, tem tempo de tudo, mas não tem tempo para Deus. Isso que acontece com o crente: não desenvolve, não cresce, não avança. E fica difícil conversar com pessoas assim, porque ele se torna as palavras, é só palavra negativa, porque ele parou, se tornou um materialista. Que Deus tenha misericórdia de nós, que as atrações mundanas, que os passatempos não sejam para nós, não sejam um impedimento ao nosso progresso espiritual, que isso não venha fazer parte da minha vida. Não estou dizendo que você não tem que ter o seu lazer, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você precisa lá de uma hora ou outra acessar a internet, procurar um conteúdo ou outro. Tem dia que eu passo o dia inteiro na internet, tem dia que eu fico o dia inteiro. Evangelista Misael, mas você está falando de passatempo? Fico o dia inteiro, mas pergunta a minha esposa. Os conhecimentos, os cursos, e muito.
Irmãos, tem muita coisa boa que você pode aproveitar. Tem muita coisa boa, mas a tendência é só para aquele lado, para atração, né? É aquilo que não acrescenta. Qual é o primeiro impedimento? Atrações mundanas, os passatempos. No domingo de manhã, não vou para a escola dominical, que eu tenho que ir para né? Eu tenho que ir para o clube lá, para o clube mais as crianças, né? E o filho cresce lá, sem vir na escola dominical, não aprende a palavra, depois vai reclamar de quê? Se você ensinou e o filho se rebelou, você está tranquilo, irmão, porque sua parte você fez. A Bíblia diz que ou mais cedo ou mais tarde vai estar plantada a semente. Gênesis 19, 26 são os impedimentos do progresso espiritual. Primeiro, atrações mundanas, os passatempos. Gênesis 19 e 26. Está ali. E a mulher de Ló fez o quê? E ficou estátua de sal. Jesus é bom. Como diz o pastor Simval. Jesus é bom. Tem coisa que vem, mas Jesus é bom. Então, olhou para trás. O coração dela estava onde? Na cidade de Sodoma. O coração dela, o corpo dela estava saindo, mas o coração dela estava lá. Eu estou deixando, mas eu vou vontade de ficar. Isso o que? Impediu ela de progredir, impediu ela de avançar. Ela se tornou, foi convertida numa estátua de sal. Então, se tem alguma coisa, irmão, que está te prendendo, se tem alguma coisa que está te amarrando, nesta noite é momento de você falar com Deus. Senhor, eu preciso me desprender, eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso amanhã ser mais crente que hoje. Não é amanhã ser mais carnal que hoje, misericórdia. Amanhã você precisa ser mais crente do que você é hoje. Porque nós estamos o quê? Progredindo, avançando. E quanto mais avançamos, mais perto de Deus nós estamos. Mais da sua presença, mais da sua graça nós temos. Mais da sua graça nós temos. Segundo impedimento do progresso espiritual. Segundo, a tentativa de usar o equipamento de Saul atrasou a Davi. Em vez de Davi avançar, Saul vai lá com o equipamento dele, né, de guerra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 39. Vamos ler. 1 Samuel capítulo 17, versículo 39. Foi um atraso para Davi. O tempo que ele poderia já estar enfrentando o gigante, ele teve de voltar e devolver a armadura. E Davi cingiu o quê? Sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com Cristo, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Se fosse para muitos guerreiros, ele até desfilava com a vestimenta de Saul. Tá vendo? Essa aqui, Saul já venceu muitas guerras com essa vestimenta, rapaz. Ó, aí eu com ela agora, ó. Desfilava com ela, batia no peito, ó, tá vendo? Davi não, falou: isso não é para mim.
eu vou ficar naquilo que Deus me deu. Eu vou ficar na chamada que Ele me chamou. Aquilo que é para Deus, há de ser que seja que não seja para você. E isso tem impedido o crescimento de muitas pessoas, o avanço, sabe por quê? Porque ele fica dizendo assim, eu queria ser igual fulano. Eu queria pregar igual cicrano, e fica imitando pregadores. Fica imitando. E isso acaba o quê? Impedindo o progresso, o avanço, o crescimento da pessoa. O crescimento do crente. Pede. Seja você mesmo. Diga para o seu irmão assim, seja você mesmo. Seja você mesmo. Tem pessoas que ficam imitando, são papagaios. Né? Papagaios, fica repetindo o que os outros falam, imitando. Não, você não precisa disso. Isso vai atrapalhar o seu progresso. Você tem um estilo, você tem personalidade diferente. Você não, Deus te chamou do jeito que você é. E é do jeito que você é que você vai crescer. Do jeito que você é que você vai progredir. De repente você não canta bem hoje, mas amanhã você canta. Você vai cantar? Eu tenho exemplo de minha esposa, desafinadíssima. Ia cantar, e aquela coisa toda. Eu falava assim, meu Deus do céu. De repente, vem um pastor Simval e coloca ela como regente de ciclo de oração. E agora? Vou levar para o joelho. Vou orar. Exemplo. Não sabia cantar. Não sabia, mano. Isso não é vergonha, não. Isso é para a glória de Deus. Não tem voz retinida que trinca vidro. Mas louva o Senhor. E desenvolveu onde? Na obra, na casa do Senhor. Não precisa imitar ninguém. Seja você. Há de ser que você não canta afinado, mas canta mais firme. Não tem problema. Se é para a glória de Deus, glória a Deus por isto. Mas não tenta imitar ninguém. Ficar imitando, colocar vestimenta, porque isso vai atrasar, vai impedir o seu progresso, o seu avanço. Aí tem uns que falam assim, eu não gosto de fulano, eu gosto é de cicrano, porque ele prega mais, fulano prega assim. São diferentes, irmão, não são iguais. Deus não chama ninguém igual. Não chama. Você não é igual a mim e eu não sou igual a você. Porém, com o mesmo propósito. Avançar, crescer, adorar a Deus, servir a Ele e morar no céu. Então são impedimentos ao progresso espiritual. Pessoas que são imitadores, ficam imitando pregador, imita pastor, quer imitar cantor. Você não precisa imitar ninguém, seja você. Deus vai te usar do jeito que você é, com a sua personalidade, com a sua voz. Ele vai te usar. Agora é preciso fazer o quê? Qual o segredo? Avançar. O segredo é avançar. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. O segredo é avançar. Vai, continue andando, não desista. Quem me conheceu aqui quando jovem, irmã Neide eu conheço, mas aqui são meus pais, né? São meus pais. Então, quando jovem, desde criança, irmãos, não saía voz. Não saía. Eu era gago, mas gago mesmo. A minha esposa me conheceu gago. Não saía nada. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? O Senhor usou uma irmã lá, disse que eu vou ser um pregador. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Se não sai nada.
primeira oportunidade que eu tive quando jovem foi em Tucum. Aqui, nosso pastor Lani me deu oportunidade. Lá vai eu lá, tremendo com a tremedeira, subindo no púlpito. E ele saía alguma coisa. Como é que sai? Vai ler aqui, gaguejando só Jesus. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou pregar? Como? E eu orei a Deus e rejeitei. Senhor, então já que o Senhor vai me usar, o Senhor tem chamada na minha vida, eu rejeito essa gagueira. Rejeito. Eu quero que o Senhor tire essa gagueira de mim. Eu quero que o Senhor me ajude. Quando eu for falar, eu expressar de forma limpa. Me ajude. E comecei a orar a Deus. Comecei a pedir a Deus. E hoje? Só um pouquinho ainda, né? Mas consigo falar. Consigo falar. Então, Deus vai te usar do jeito que você é. O segredo está que a capacidade vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia lá, se não me falha a memória. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 3 e versículo 5. Se não me falhou a memória. Muito bem. Não que sejamos capazes, olha só, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Quem te capacita é Deus. Não é a armadura de Saul que vai fazer você vencer a guerra. E quando Davi colocou aquela armadura, ele falou, isso não é para mim. Não, eu nunca usei isto. Eu não precisei da armadura de Saul para matar o leão. Eu não precisei da armadura de Saul para matar o urso. Para defender as ovelhas, eu não precisei. Foi Deus que esteve comigo e Ele vai continuar comigo. Creia nisto. Deus vai te capacitar, é Ele que te capacita, é Ele que te dá condições. Se for imitador, imite Jesus, né? Como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você pode imitar, né? Mas não seja aquilo que você não é. Seja você mesmo. Seja você. Então, segundo impedimento, qual é? A armadura de Saul. Esse é o segundo impedimento ao progresso. Querer ser igual às outras pessoas. Querer vestir como a irmã veste. Vestir como o irmão veste. Seja você. É uma tendência, eu não vou nem entrar nessa área. Não vou nem entrar. Porque as pessoas querem imitar os outros, né? Isso tem fundo de verdade, né? Que as pessoas, às vezes as mulheres se vestem bem, mas não é nem para os homens, é para as outras verem a sua vestimenta. Então, seja você. Deus te chamou, seja você. Quem vai te capacitar é Deus, é Ele que vai te capacitar. Terceiro impedimento ao progresso espiritual. Quantos aqui querem crescer na graça? Bem, glória a Deus. Tem um dedo para lá, 3 para mim. Eu quero, não posso parar, preciso avançar. E parece que tem momento que a gente está regredindo. Em vez de nós avançarmos, estamos regredindo. Mas Deus nos chamou para avançarmos. Terceiro impedimento. Homens desencorajados se opuseram à construção do muro de Jerusalém. Neemias capítulo 4, versículo 10. Leia lá para nós. São aquelas pessoas desencorajadas. São um impedimento ao progresso. Pessoas desanimadas. Você já conversou com pessoas assim? Misericórdia, né? Eu vou usar até a palavra misericórdia. Que Deus não dê a ele o que ele merece, e nem a mim, né? Misericórdia. São pessoas desanimadas. Tudo que você fala para ele não vai dar certo. Tudo que você fala para ele não vai funcionar.
Ih, rapaz, já tentaram várias vezes isso. Ih, já fulano já fez, não deu certo. Ih, cicrano já fez, deu errado. E começa assim. Aí você acaba fazendo o quê? Parando também. Neemias capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos o quê? Edificar o muro. Não dá para continuar. Nós vamos ter que parar. São pessoas o quê? Desencorajadas, desanimadas. Aí você começa a andar com essa pessoa, o que vai acontecer com você? Vai ser contaminado. Vai ser contaminado. Aí você vai parar, vai passar a concordar com aquela pessoa. Ih, rapaz, fulano está certo mesmo. Você viu? Porque ele começa a usar exemplo de pessoas derrotadas. Com o crente que avança, qual é o exemplo que ele usa? De pessoas corajosas, pessoas que vencem, pessoas que lutam, que conseguem vencer lutando. Tem uma frase que diz o seguinte, que o sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário. Só no dicionário. Porque nada vem de mão beijada, irmão. As coisas não são tão fáceis como se imaginam. Tem que lutar e muito. O trabalhador mesmo, né? Levanta cedo, 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas, 6 horas, e está ali a semana toda, de segunda a sábado, trabalhando, e não para, e luta para lá e para cá, e peleja, às vezes na folga dele, em vez de estar descansando, ele está levantando uma parede, rebocando, acertando um cano, ele não para, ele está visitando, ele está fazendo a obra. Aí o desanimado fala: rapaz, se eu fosse você, chegava em casa, deitava no sofá, espichava a perna e ó no controle, ó. Rapaz, são aqueles que querem, são os impedimentos ao progresso. Aí, em vez de você avançar, rapaz, você quer saber que é mesmo? Rapaz, você vai orar, rapaz, para que você vai orar de madrugada? É a melhor hora que você tem para descansar, rapaz. Uma horinha boa, aquele friozinho de madrugada, a coberta quentinha, para que eu vou orar? Eu vou descansar, vou aproveitar. E começa a influenciar, vai influenciando daqui a pouco o crente. Agora imagina toda uma igreja desanimada. O que vai acontecer? O diabo vai ter êxito. É preciso avançar. Tem um provérbio que diz assim: ande com ganhadores e suas chances de ganhar aumentam. Agora, se você andar com derrotado, com perdedor, com desanimado, sabe o que vai acontecer? Vai te desanimar também. Aí você não vai avançar. Aí você não vai progredir. Batismo com o Espírito Santo? E quanto tempo você tem orado? Ih, rapaz, tem 40 anos que eu oro para Jesus me batizar. Ih, desiste. Você não vai ser batizado mais não. Aí começa a desanimar. Aí a pessoa, conforma. Não conforme, continue avançando, continue lutando, porque a sua vitória está em caminhar, em avançar, o seu progresso, a sua bênção, a graça de Deus. Você só vai desfrutar dela mais e mais se você avançar. Precisamos avançar. Por isso que Pedro diz: antes crescei na graça. Crescei, avancem, cresçam, progridam, porque fazendo isto, vocês vão desfrutar daquilo que vocês não merecem. Qual é o terceiro impedimento? Não andar com pessoas desanimadas, desencorajadas. Mas nós temos que fazer diferença. Essas pessoas precisam encontrar em nós um modelo que elas precisam para mudar de vida. Precisamos orar por elas.
e não deixarmos ser influenciados por elas. Quarto, impedimento do progresso espiritual: incredulidade. Meu Deus do céu. Abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 13, versículo 58. São Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu. São Mateus capítulo 13, versículo de número 58. Nós vamos ler do 54 ao 58, para a gente ter mais uma compreensão de todo o texto melhor. E chegando à sua pátria, São Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhava e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Qual é o quarto impedimento aí ao progresso espiritual? Incredulidade. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você ler lá, você vai encontrar o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina só, sem fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus aconteça o quê? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sabe o que isso significa? Que eu só vou receber aquilo que eu busco se eu crer, se eu acreditar. Agora imagina só eu dobrar o joelho e passar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, orar 30 dias, 1 hora todo dia, e chega no final dos 30 dias e fala: será mesmo que eu vou receber? Será? Ou seja, imagina só 30 horas de oração perdidas. Porque ele ora, mas não crê. Ele busca, mas não crê. E muitos milagres não acontecem na casa de Deus, sabe por quê? Porque nós desacreditamos das pessoas que Deus está usando. Isso impede o progresso, impede o desenvolvimento, o avanço da igreja, a incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não importa quem esteja com o microfone aqui pregando, não importa. Estou falando de crente. Não importa, se Deus está usando, abra o seu coração. Abra o seu coração. E começa a falar: Senhor, usa mesmo. E se for preciso Deus usar ele para o Senhor me abençoar, me dá a minha cura, me dá a minha bênção, usa. Aí às vezes nós só acreditamos nos pregadores de fora. Se não vier pregador de fora, não está bom. E com muitos valores aqui. Às vezes o pregador vem de fora, nem orar ele ora, nem jejuar ele jejuma. Chega aqui e prega as costas da igreja. E acontece coisas tremendas, sabe por quê? Por causa da honra. As pessoas estão acreditando: Deus vai usar ele, Deus vai usar aquele pregador, ele é uma bênção. Rapaz, ele vai pregar e vai ser uma bênção. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá, rapaz, vai lá para você ver. O culto vai ser uma bênção. A igreja começa a ministrar, começa a profetizar. O pregador nem é aquele pregador de oração, nada. Teve um pregador, não falo nomes, né? Prega muito,
de renome aí. Ele disse o seguinte: eu não preciso orar para Deus operar. Eu não oro. Eu estou falando o que eu ouvi. Eu não. Quando prega, Deus opera, rapaz, não precisa orar não. Porque ele está pregando nas costas da igreja. Mas por que Deus opera? Porque a igreja está orando e acreditando. Deus vai operar. Na terça-feira, Deus vai curar. Na terça-feira, Deus vai falar comigo. Deus vai usar o evangelista Misael. Deus vai usar o pastor. Deus vai usar o presbítero. Deus vai usar a irmã que vai cantar. O adolescente. Deus vai usar. Ele vai falar comigo. Deus vai me curar. Aí o irmão do seu lado sai, ia para culto, não valeu nada, e você sai regozijando, glória a Deus, aleluias, oh Deus vivo, obrigado. Você sai adorando porque você recebeu, porque você acreditou. Avance, creia que Deus pode fazer. Creia. Deus usou até uma jumenta. Aqui não tem necessidade de Deus usar jumenta. Sabe por quê? Porque Ele tem servos e servas dele aqui para Ele usar. Você pode crescer, você pode avançar, mas creia, acredite. Um dos grandes impedimentos que impediu Jesus operar milagre naquela cidade, na sua pátria, foi que eles não acreditavam nele. Esse aí? Mas esse aí não está aí, os seus irmãos, tudo no nosso meio aí? Ou seja, o que tinha a ver isso? Deus não podia usar não? Pessoas que ele conhecia não, tinha que ser o desconhecido? Acreditamos mais no desconhecido que naqueles que nós conhecemos. Esse aí, mas não é o filho de Maria esse? Rapaz, esse é o filho de Maria. Onde, rapaz? De onde veio nesse homem tanta coisa assim, rapaz? Não dá para acreditar, não. E sabe o que aconteceu? Versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas. Você sabe o que é maravilha? Quem se lembra aqui? Maravilha é quando a pessoa não tem braço, só tem um cotoco, cresce a mão, e aparece o braço. Quando a perna dele está lá embaixo e a outra está aqui no joelho, Deus faz a perna dele crescer e se tornar normal, igual a outra. Isso é maravilha. Jesus não fez muitas maravilhas lá, sabe por quê? Porque eles eram incrédulos. Será que agora dá para identificar o porquê não acontece tantas maravilhas em nosso meio? Que Deus tenha misericórdia de mim. Estou falando de mim primeiro, né? De nós, que Deus tenha misericórdia de nós, da igreja, que nós possamos acreditar mais. Eu estava falando na sexta-feira, né? Eu fui pregar em um determinado lugar, e a minha parte eu vou fazer. Eu tenho um paralítico lá, eu vou mandar levantar. Se ele vai levantar ou não, eu não quero nem saber, eu vou mandar no nome de Jesus. E não é que deu certo? E não é que deu certo? Em nome de Jesus, levanta dessa cadeira agora. Ele levantou, saiu andando, daqui a pouco ele estava pulando e correndo. Eu falei, meu Deus, não é que deu certo, funcionou, rapaz. É só acreditar que Deus faz. Aí eu perguntei a Deus, Senhor, mas por quê? Porque nos outros lugares, no lugar humilde, a gente prega, Deus opera, cura pessoas cancerosas, cura, Deus opera milagres. O tal de João Pereira da Rocha, eu coloquei a mão na perna dele assim, estava seco, atrofiado, assim, eu senti o osso dele mexer na minha mão e voltou ao normal. Meu Deus, Deus pode fazer aqui? Faz, Ele faz. Mas às vezes quem impede Deus operar somos nós mesmos. Porque Ele tem poder. Ele tem poder para operar. Ele tem poder de ressuscitar morto.
Ele tem poder para levantar o paralítico, para curar o canceroso. Ele tem poder, Ele tem. O que está faltando em nós é a fé, é acreditar. Confiamos no plano de saúde, confiamos no médico, confiamos no dinheiro, confiamos no remédio, confiamos em tudo, menos no milagre de Deus. Deus pode fazer muitas maravilhas em nosso meio. Precisamos avançar, precisamos crescer na graça. É o favor imerecido, mas ele é paralítico, será que ele vai andar? E a graça de Deus, como é que fica? É a graça de Deus, ele vai andar. Pega na mão e manda levantar. Se ele andar ou não, aí a minha parte eu fiz. E funcionou. Glória a Deus. Deus operou. E se tiver, eu pego de novo. Se levantar ou não, Jesus, só mandou. Creia. O que Deus faz? A gente fica com medo, né? Tem um endemoniado. Meu Deus, paralítico, não, Senhor, e se Jesus não curar? E se Jesus não curar? Colocou a dúvida. Então isso tem impedido a incredulidade, tem impedido o progresso espiritual da igreja nos últimos tempos. Tem impedido, porque a pessoa vem para a igreja e não está nem pensando em Deus. Ele está com o coração cheio de jogo. São aqui, o primeiro ponto. Por isso que eu coloquei esse primeiro aqui. As atrações, os passatempos. Ele está com a mente cheia de tanta coisa material, mas não está cheio de Deus. Aí se torna um incrédulo. Ele está aqui, mas a mente está lá. Podia acabar logo esse culto. Podia acabar logo. Tem que voltar, tem que ver o Fantástico. Tem que ver o Domingo Espetacular, né? Tem que ver a Netflix. Tem um novo seriado agora que eu estou vendo na Netflix. Rapaz, que seriado bom. Acaba logo o culto. Como é que Deus vai operar? Eu não avanço, eu fico parado. Aí fica assim, vem no culto, volto, vou para casa, vou para o trabalho, vem no culto, volto, e não tenho experiência nenhuma com Deus. Ainda essa semana eu tive uma experiência muito grande com Deus. Madrugada. Porque se eu não acordo, Deus me acorda. Não tem jeito. Nós temos 15 anos já. Se eu não acordo, Deus me acorda. 3 horas, 3 e 15. Tem que orar. Tem que orar, irmão. Porque se eu não estivesse orando, eu não estava de pé. Venha para a casa de Deus com o coração contrito. Venha para a casa de Deus com o coração pensando na adoração. Venha para a casa de Deus para adorar a Deus, para louvar a Ele. Venha para a casa dele para ser batizado no Espírito Santo. Venha para a casa dele para ouvir o louvor. Venha para a casa dele para adorar, para ouvir a palavra e sair daqui cheio da glória, cheio da graça de Deus. Seja um crente vivo. A pior coisa que tem é mexer com crente morno. Porque com frio ele já sabe que precisa se consertar. O quente é fogo puro. Agora o morno, meu Jesus, o crente morno, tudo ele sabe. Tudo que você vai falar para ele já fez. Não, você precisa fazer isso. Não, eu? Você tem certeza da salvação? Tenho, vou para o céu. Mas o caboclo não se conserta. Fica lá. Crente morno. Ele tem uma falsa convicção de que está certo. Então é mais difícil mexer com crente morno do que com crente frio. A ponto de Jesus falar para quem de Laodiceia o quê? Me tardiei da minha boca. Não dá para mexer com vocês são mornos. Não dá. Oxalá fosse frio ou quente. Mas como és morno, me tardiei da minha boca. Jesus batia na porta, a igreja estava bem, era festa pura, dinheiro no bolso, a igreja era uma igreja rica, prata e ouro, e Jesus do lado de fora, batia na porta, para ver se um crente abria a porta, para ele entrar. Ele fala assim:
Se alguém abrir, se alguém, pelo menos um, eu entrarei. Já que há um total maior que está morto, eu vou fazer o seguinte: cearei com ele e ele comigo, nem que seja um. Jesus entraria. Temos que ter cuidado, porque a incredulidade pode nos levar a isto, a mornidão, a se conformar, a ter uma falsa convicção. Temos que ter cuidado. Então Pedro fala o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer Jesus, quem Ele é, o que Ele quer de você, qual é a vontade dEle para a sua vida. Senhor, conversa com Ele: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Qual é a chamada que o Senhor tem comigo? O Senhor quer que eu faça o que essa semana? Qual é o louvor que o Senhor quer que eu cante lá no culto? Eu vou cantar o louvor que o pastor gosta. Eu vou cantar o louvor que o evangelista Misael gosta. E Jesus, como é que fica? Eu vou cantar o louvor que o ciclo de oração gosta. O ciclo de oração gosta daquele louvor. Vou cantar. Eu vou pregar essa palavra aqui, que é uma palavra de autoajuda. A igreja vai gostar. Vem cá. E Deus, como é que fica? Porque quem tem que gostar ou não é quem? Deus. É Jesus. Por isso eu preciso conhecê-lo. O louvor, quem tem que receber ou não é quem? Jesus. Porque Ele recebendo é confirmado no coração daqueles que temem e o adoram. Essa precisa ser preocupação do crente. Conhecê-lo. Então, quarto impedimento ao progresso espiritual é a incredulidade. Quinto, as possessões materiais ou mundanas. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, versículo 22. As possessões mundanas atrapalhou, estorvou o jovem rico. Estorvou. Atrapalhou o jovem rico de avançar. Quem encontrou pode ir. E o jovem, o que aconteceu? Meu Deus do céu, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu tenho. Eu vou ter que abrir mão daquilo que eu mais gosto. É pecado o crente ser rico? Não, meu coração só não pode estar nas riquezas. A ponto de abandonar o evangelho, deixar Jesus por causa delas. Se o seu coração for sincero e fiel a Deus, Deus te dá tudo. Mas sabe por que tem muitas pessoas, muitos crentes, que para ele ficar firme, ele não pode ter nada? Senhor, por que o Senhor abençoou fulano e ciclano e eu não? Oh meu Deus, eu tenho orado a ti, trabalho tanto, Senhor. Ai Deus, meu filho, é porque eu quero você na minha presença. Se eu te der riqueza, você vai desviar, você não está preparado. Então eu prefiro manter você no pão de cada dia, dai-nos hoje, né? E sustentar você na minha presença, porque aí você está sempre dependendo de mim, buscando a minha graça, buscando a minha presença, avançando. Irmãos, eu prefiro. Se for preciso chegar no céu, eu ter apenas o pão de cada dia, eu prefiro, do que ter tudo e perder a salvação. Como aconteceu com o jovem rico aqui, ó. Jesus chegou para Jesus, né, dando a entender que era uma pessoa piedosa, conhecedor. Jesus, esse jovem está no caminho certo. Vamos fazer um teste com ele. Vou testar ele para ver se realmente isso que ele está falando está no coração dele ou é só da boca para fora.
assim: aham, você quer? Então tá bom. Só lhe falta uma coisa para você. Já que você tem guardado tudo, só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem e reparte com os pobres, e terás tesouro no céu. Eu vou garantir a você a sua salvação. Eu vou garantir a você o seu tesouro lá. Agora você tem que vender tudo que você tem. Eu não estou falando aí com não. Jesus estava testando aquele homem, se o coração dele estava preso. Onde estava o coração dele? Se estava realmente em Deus ou se nas coisas materiais. Tem pessoas que vêm à igreja só para ficar rico, só porque eu ouvi uma pregação que se ele se converter, Jesus vai dar riqueza a ele. Não, pai, eu quero. Sou crente, agora sou crente. Oh, virei crente agora. Ah, mas você não era? Não, agora sou crente. Sou crente. Agora sou crente. Quando a coisa está boa, o dinheiro está no bolso. Rapaz, abriu a porta de emprego para mim grande. E o salarão pão no bolso. Eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Quando o diabo vai lá e fala assim: deixa eu tirar só um pouquinho que ele tem. Por isso que a minha oração é assim, ó: Senhor, eu rejeito tudo aquilo que o diabo pede o Senhor para fazer comigo, eu rejeito, tá? Não aceito não. Porque Deus não vai deixar de ouvir um filho para ouvir o cão, né? Então, aprenda a fazer essa oração, tá? Jesus, ó, tudo que o diabo pediu o Senhor para fazer, ó, contra mim, eu rejeito, tá, Senhor? Não aceito não, hein? Não deixa não, hein? Não dá ouvido a esse cão não. Dá não. Porque se ele for lá, como aconteceu com Jó, tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Né? Tira tudo. Deus permitiu. E se isso acontecer com muitos crentes hoje, sabe o que vai acontecer com eles? Somos da igreja, nunca mais volta. Que Deus é esse, rapaz? Eu estou na pior, rapaz. O coração daquele jovem, Deus testa, irmão. Não adianta, Deus pode dar tudo a você, mas Ele te testa. Uma hora ou outra Ele vai te provar, Ele vai te testar a sua fé, se o seu coração realmente está somente nele, ou nas coisas materiais. Se você está avançando, ou se você está preso às coisas materiais. Deus vai testar. Vai testar. Estava eu bem em Oriente, 3 casas, carrinho novinho, zerinho. Voltei a andar a pé. Minha esposa disse muito. Voltei a andar a pé. E para mim estava do mesmo jeito, irmão. Amarrava a sacola no pé. Quando chovia, lá naquele Oriente, só Jesus. Só Jesus. Para chegar aqui no culto de Santa Ceia, e o sapato não está sujo de barro e lama, para mim entrar na igreja. Oh, Jesus, mas vinha adorando a Deus. E minha esposa, às vezes até chovia, né? A gente não deixava de vir. Chuva caindo, lá vem nós, lá com a sombrinha. Lá vem nós, as menininhas pequenas. Jesus do céu. Tinha vez em casa, irmão, eu vou falar para vocês, eu não tenho vergonha disso não. Não tenho vergonha não. Que eu comia sopa de macarrão, canjiquinha, porque não tinha o que comer em casa direito. Tinha. Só eu e Deus sei. E minha esposa sabe. E eu louvo a Deus. Hoje as pessoas olham para mim assim: pastor Misael é rico. É rico, rapaz, é rico. Irmãos, misericórdia. Deus sabe o trabalho, mas Ele me provou. Hoje, nem esquenta a cabeça, irmão. Não me preocupo. Parece que nem é meu. Eu nem importo. Porque o nosso alvo precisa ser o quê?
o céu. Se for preciso vender tudo para continuar na presença de Deus, vou vender. Tem problema? Tem problema? Pelo menos um cantinho lá na roça, Deus vai guardar para mim, né? Para no terreninho. Vamos, roça. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos falando de impedimentos ao progresso, do progresso espiritual do crente, da igreja. Então, possessões materiais, mundanas, materiais, atrapalhou o jovem rico de progredir, de crescer, de avançar. Quando chegou nesse ponto, na possessão, o que ele fez? Ele parou. A Bíblia diz o quê? Que ele, versículo 23, o que ele está dizendo lá? É difícil o rico entrar nos céus. 24. E outra vez eu digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque muitos, o seu coração está nas riquezas. Ele não vai deixar, né, aquilo que ele tem, que ele considera-se maior que Deus, para servir a Deus. Ele não deixa. Isso se torna um impedimento, progresso, não avança, não progride. E com isso perde os benefícios da graça de Deus. Vamos lá. Eu tenho 5 minutos. Sexto, eu tenho mais 3 ainda aqui para falar, mas eu só vou falar o título só, e os irmãos, a referência dos irmãos estudam em casa. Sexto, obstáculos imaginários são um dos grandes impedimentos ao progresso espiritual. Obstáculos imaginários, vou explicar. Marcos capítulo 16, versículo 3 e 4. Obstáculos, os irmãos sabem o que é. Imaginação, imaginário. Os irmãos também já teve uma ideia, né? Imaginação. E diziam umas às outras. O que elas diziam aí? Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava revolvida. Mas antes delas verem, o que aconteceu? Como nós vamos fazer? Como remove uma pedra daquela? Antes de ver, na sua imaginação, criaram-se um obstáculo. Tem um obstáculo, uma pedra. E como nós vamos remover aquela pedra? Como? Começaram a imaginar as duas conversando uma com a outra. Né? Lá vai andando, indo ao sepulcro de Jesus e conversando uma com a outra. E agora? A gente está indo, mas o problema está na pedra. Não tem como remover. E aí? Então a imaginação, sabe o que acontece? Antes de fazer ou de colocar a mão na massa, a pessoa já começa a imaginar errado, que vai dar errado. Já começa a imaginar, rapaz, não vai dar certo. Não tem como. É praticamente impossível isso. Não dá, eu não tenho condições. Aí começa a imaginar. Como nós vamos atravessar o Jordão? E na época de cheia ainda, não tem como. Moisés, o mar está à nossa frente. E aí? São obstáculos. Mas aqui eram obstáculos o quê? Imaginário. Elas nem haviam chegado ainda e já estavam imaginando. Na sua imaginação estava a dificuldade, estava o obstáculo. Criaram. E na realidade a pedra estava lá.
Mas quando nós avançamos, nós temos que acreditar. Não foi isso que aprendemos aqui? Acreditar. Deixa as palavras negativas para lá, o pessimismo para lá. Seja otimista na presença de Deus. Se os homens estão dizendo não, ele pode dizer sim. Se a circunstância diz não dá, ele opera o milagre. Senhor, mas o que vale esses 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Está vendo? Foi problema para ele? Não foi. Então, coloca a mão na massa, não cria obstáculo antes de você chegar, antes de você começar a fazer. Faça e creia. Eram 17 mil, meu Deus, a hora já foi. Eram 17, se não me falei agora, 17.400 candidatos, quando fiz a prova para fichar na vaga. Se eu não estou enganado, era isso. Dos 17.400 ficou 2.800. 2.800. Isso mesmo, não me falha a memória. Dos 2.800 ficou 334. E no início eu falei, meu Deus, como é que eu vou disputar com engenheiro? Pessoas tudo formadas, eu estou estudando ainda. Como é que eu vou disputar com essas pessoas? Pensei assim, mas o Senhor é comigo. 96 pessoas numa sala que tinha. Apenas 6 foram aprovados naquela sala. E eu estava dentro desses 6. Eu falei, só Deus. Mas eu estava lá. Eu não vou não, porque não dá para disputar. Imagina só. Eu não vou não. O pastor me deu a palavra. O pastor me deu a oportunidade, mas eu não vou não, rapaz. Vai, irmão. Vai, que Deus vai te usar. Eu não vou orar e expulsar demônio, não, que eu tenho medo. Estende a mão no nome de Jesus, que ele vai sair. Avance, avance. O tempo não dá mais, eu só vou ler os outros aqui. Laços familiares impedem que pessoas sigam a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 59. E o último que nós iríamos falar, mas já vou encerrar aqui. Os pesos, como os pecados impedem o progresso. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Apenas eu quero agradecer a oportunidade, né? Por me dar a oportunidade de avançar aqui hoje, de progredir, de crescer juntamente com os irmãos, e os irmãos que tiveram aí, condições de me ouvir. Continue orando por mim, irmãos. Eu preciso das orações dos irmãos para que eu continue avançando. Não é fácil, está difícil, mas Deus é maior. E se Ele está à frente, eu não estou preocupado com mais nada. Se Ele está à frente, sem problema. Deus em Cristo abençoe.